Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Vamos refletir um pouquinho sobre esta passagem. 1 Samuel, capítulo 15, fala sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. Mas o versículo que nós vamos ler é o versículo 22 de 1 Samuel 15. Versículo 22. Glória a Deus. Eu vou ler uma vez e na segunda vez os irmãos lerão comigo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vamos ler juntos? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Podem sentar, meus irmãos. É um versículo que por si só já nos traz uma mensagem, é uma manchete, né? Esse versículo é uma manchete de uma mensagem muito forte para o nosso coração, porque está falando da obediência como algo elevado e que Deus quer, é o que Deus exige, é a obediência. O sacrifício e o holocausto eram rituais, eram ritos que tinham significados, que traziam consigo significados de entrega, de dedicação, tanto um quanto o outro. Através dos animais sacrificados, através de qualquer outra oferta dada, tudo isso significava uma entrega ao Senhor. E esses ritos, eles tinham que ser feitos acompanhados de coração contrito, compreensão do que estava fazendo, né? E inteira entrega, dedicação de coração. Fora isso, todos os ritos, eles não tinham nenhum sentido. Virava um mecanismo e que acabava aborrecendo o coração de Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento, né? Acontecer muito. E o Senhor, em alguns momentos, ele fazendo com que, ou ele dizendo às pessoas que ele já estava enojado disso, já não estava mais aguentando cheiro de carne assada, né, cheiro de animais sendo queimados. Aquilo estava subindo as narinas de Deus, mas em vez de fazer bem, estava fazendo mal. Deus não estava gostando. Por quê? Porque Deus tem algum problema com os animais? O problema estava no cheiro da carne? Não, o problema estava no coração das pessoas que estavam ali sacrificando. Mas não foi Deus que orientou para que esses sacrifícios fossem feitos? Esses rituais não foram criados para o culto a Deus? Foram sim. Mas quando eles entravam dentro de um mecanismo divorciado de um coração contrito, um coração dedicado, aquilo desagradava a Deus. Então esse versículo que está aqui, que nós acabamos de ler, está num contexto, por exemplo, em que Samuel, que era um sacerdote e também um juiz, ele disse a Saul para que Saul saísse e vencesse e destruísse os amalequitas, né? Amaleque, que destruísse Amaleque totalmente, tudo quanto tivesse. E o versículo, ele é forte, é o versículo 3 do capítulo 15. É um versículo que a gente lê e que levanta muitos questionamentos, mas eu não vou entrar nesses questionamentos agora, porque não é o momento para isso. Mas veja como o versículo é forte, eu acho forte. Veja: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porque matarás. Aí é que vem, né, gente? Homem, vamos falar juntos? Para não ficar com essa responsabilidade sozinho, vamos lá? Homens, mulheres, meninos, criança de peito, bois e ovelhas,
camelos e jumentos. Ai, meu Deus, tem as criancinhas. Bom, mas estava lá uma ordem bem pesada. Amaleque sempre se opôs a Israel, sempre foi um inimigo, né, de Israel. Então, a ordem para o rei é para que destruísse mesmo, eliminasse tudo de forma radical. Bom, então Saul sai para essa empreitada, ele vai com os seus, né? Diz aqui no versículo 4, convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e havia ali entre os amalequitas os queneus. Veja o versículo 6, disse aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. A missão era tão específica, era tiro certo, né? Que não devia estar ali pessoas que não tivessem nada a ver com essa briga. Os queneus. Os queneus favoreceram Israel quando saíram do Egito. Inclusive, Moisés teve um parentesco com queneu, casando-se com uma das filhas de Jetro. Esses queneus eram povos que sempre foram favoráveis a Israel e facilitaram muito no trânsito, na saída do Egito em direção à terra de Canaã. E Deus lembra desses favores, né? Então vamos dizer assim, olha, a gente vai entrar aqui para destruir todo Amaleque, mas tem queneus aí, saiam para não sobrar para vocês. Então, para que essa destruição não seja uma coisa injusta. É um tiro no alvo, então não fica na frente não. Vamos poupar os queneus disso aí. Coisa muito específica, né? Então Saul sai, fere os amalequitas, desde Avilá até chegar em Sur, estou no versículo 7, está defronte do Egito. Agora Saul vai fazer alguma coisa que foge, começa a fugir, meus irmãos, da ordem de Deus. E é aqui que está o teor da mensagem para nós nesta manhã. Porque nós também temos ordens específicas de Deus para as nossas vidas. Elas estão aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, meus irmãos, eu vejo a importância, eu tenho certeza que você também vê também dessa maneira, de lermos constantemente a Bíblia, comentarmos sobre a Bíblia, fazermos isso que estamos fazendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela está revelada aqui. Gente, esse é o nosso livro, não é mesmo? Aqui está a nossa receita para a vida. Quem despreza a Bíblia, no sentido de lê-la, de meditar, está desprezando a palavra de Deus. Então, desde já, eu quero deixar esse apelo aqui para o nosso coração. Porque às vezes, irmãos, nós sofremos e até patinamos, ficamos patinando aí na vida. Não é porque Deus esqueceu da gente, ou Deus não se importa mais com um ou com o outro, ou Deus não está te olhando mais, mas é falta mesmo de conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4,6 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Agora Deus vai cobrar dos sacerdotes, né? No versículo 6, Deus está cobrando dos sacerdotes, porque eles eram os responsáveis para realizar o culto a Deus, representar o povo diante de Deus, levar a palavra de Deus, conduzir todos os rituais e sacrifícios de uma forma ordeira, correta, para que o povo fizesse aquilo, né? Todos os rituais estivessem estreitados, com corações contritos e devotos a Deus. Então, eles levaram o povo a desviar-se dos caminhos do Senhor, na omissão e nos ensinamentos errados. Porque não é só a questão de ensinar errado, é a questão também da omissão, né? Deixar de dizer aquilo que precisa ser dito. Então, neste caso aqui, nós vemos que Saul começa a fazer alguma coisa que estava fora daquela ordem tão
tão específica de atingir o alvo certo. Veja o versículo 7. Feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Aí vem, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas não era para destruir, então ele destruiu, mas ele fez o quê? Tomou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então eles fizeram um ataque seletivo. Qual era a ordem de Deus? Tudo. Exterminar, ficar no pó mesmo, né? Mas ele leva o rei como prisioneiro e pega o melhor do rebanho. É isso que nós estamos vendo aqui. O que era desprezível, de repente um animal doente, um animal lá meio, atrofiadinho, vamos matar, vamos levar tudo do melhor. Que intenção nós ouvimos aqui, na lição do Ricardo, a questão da motivação. Que motivação era esta? Se a ordem era o extermínio completo. Mas que motivação é essa de poupar o melhor e de levar Agag? Aí, meus irmãos, vem a conta, No versículo 10 diz aqui, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda noite clamou ao Senhor, madrugou para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor, fiz tudo o que tinha que ser feito. Bom, na cabeça dele, Esse é o grande problema, porque quando a gente não é refrescado com a palavra de Deus, começamos a fazer coisas e achamos que estamos fazendo certo. Pode acontecer isso, pessoal? Pode. Alguém pode estar achando que está fazendo certo, mas faltou o quê? Ventilar na nossa mente a palavra de Deus. Meus irmãos, nós somos assim, nós temos essa tendência, essa é a nossa propensão, é do homem, da nossa carne, viu? Não pensa que isso é uma coisa de outro mundo, não. É desse jeito que acontece com a gente. Por isso, precisamos constantemente de termos a nossa mente arejada pela palavra de Deus, iluminada pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E para não pensar que a gente é assim, bibliólatra, a palavra de Deus também nos conselhos, nos comentários, a palavra de Deus nas ponderações, nas reflexões, e aí vai. Tá bom, ele disse isso, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, vamos lá, todos numa só voz comigo? Então disse Samuel, vamos lá? Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Executei as palavras do Senhor. Samuel falou assim, mas por que eu estou ouvindo berro de ovelha? Tem alguma coisa aí que está falando mais alto do que o seu depoimento, O balido das ovelhas e o mugido, não é isso, gente? Dos bois estão falando mais alto do que você está dizendo. E aí, meus irmãos, mais uma aplicaçãozinha. Nós somos testemunhas de Deus, pregamos a sua palavra, oramos por pessoas, conversamos, lá no trabalho você evangeliza o seu colega, na escola também, com os vizinhos, a gente fala, o crente anuncia, o crente é chamado para orar, o crente é chamado para dar um conselho. Acontece isso com você?
a gente é chamado, não é isso? Né? Ah, mas é porque você é pastor, por isso que você é chamado. Não. Eu tenho certeza que você dando um bom testemunho lá no seu trabalho, lá no seu ambiente de trabalho, alguém em algum momento vai te fazer um pedido, pedir um conselho, uma oração. Lá na escola, Maria, alguém já pediu a você para orar? Estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que isso já foi dito aqui uma vez, né? Você já teve a oportunidade de orar por suas colegas, porque sabe que você é uma evangélica, uma pessoa crente, né? Eu sei que outros irmãos também, eu peguei a Maria aqui, assim, né? Mas eu sei que você também é uma pessoa que Deus usa. Mas, irmãos, nós não podemos permitir de forma nenhuma que o balido das ovelhas e o mugido dos bois... O que significa o balido das ovelhas e o mugido dos bois? É aquilo que Deus quer que não faça parte da nossa vida, que era para ter matado, destruído, mas eu estou levando comigo, no meu embornalzinho ali, alguma coisa que Deus disse, não pegue, destrua tudo. Deus não quer que essas coisas falem mais alto. Eu sei que na nossa caminhada, nós sofremos tentações, coisas querem fazer parte da nossa vida, nos atraem, às vezes pegamos e soltamos logo, oh meu Deus, eu sei que isso não pertence, o Senhor não gosta disso, então jogo fora logo, mas é possível que em algum momento você segure aquilo e fique andando com aquilo que Deus disse, meu jovem, minha jovem, isso não é para você. Meu senhor, minha senhora, isso não é para você. Então, esses balidos de ovelhas e mugido de bois não podem abafar o nosso testemunho, a nossa palavra como cristão. Amém, meus irmãos? Eu estou deixando por conta do Espírito Santo e da sua mente, né, a aplicação disso aí. Eu sei que você pode pensar em muitas coisas, Senhor, na minha vida... Eu estou me testemunhando como crente, eu estou me apresentando como crente, mas Senhor, sabe aquilo que o Senhor mandou eu matar, destruir? Ah, meu Deus, eu peguei aquilo e estou carregando aquilo comigo. Eu deixo que o Espírito Santo e você, a sua consciência, trabalhem isso aí, né? Tomara que ninguém tenha esse problema, mas é possível que isso aconteça. Mas você não está condenado não, viu? Há uma palavra de esperança para você. Se você passa por isso, em nome de Jesus, é hora de destruir. Senhor, não quero isso mais na minha vida. Bem, meus irmãos, Saul, por conta disso, ele perdeu o seu mandato, vamos dizer assim. Deus não o permitiu que ele permanecesse mais como rei, por causa dessa sua desobediência. Bom, aí, vamos ver o que ele vai dizer? Então, vamos lá para o versículo 16. Aliás, vamos para o versículo 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Saul, para que você foi pegar esses animais? Para que você trouxe o rei que era para ser morto? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui os seus caminhos, né? O caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então, eu fiz sim, eu trouxe para oferecer para Deus. Irmãos, Deus não aceita ofertas ou coisas dedicadas, ainda que com boas intenções, mas que está fora dos seus propósitos. Vamos lembrar de Abel e Caim, né? Você sabe que ambos eram irmãos e levaram ofertas ao Senhor. Mas Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, enquanto que de Abel e de sua oferta Deus agradou.
Então, aquilo que não agrada, que não está dentro do que é aceitável para Deus, não adianta empurrar para Deus. Mas foi com boa intenção, está aqui, mas é o melhor, olha essas ovelhas, que bonitas, olha esse gado, que rebanho bonito. Mas Deus não quer isso, porque isso estava destinado à destruição. Eu vou abrir um parêntese aqui. Lá na década de 70, quando eu me converti, havia uma pessoa que também trabalhava para o meu pai, que ele também se converteu, chamava-se Adão. Acho que Adão não é mais vivo. Adão se converteu numa igreja bem pentecostal, eu não vou dizer o nome aqui, e ele teve uma conversão assim muito forte, sabe? A mulher dele era uma pessoa que tinha possessão demoníaca, e ela foi liberta, de fato foi liberta dos demônios e tal. Mas Adão se converteu e ele então passou a ser um crente dedicado e de repente Adão tornou-se um obreiro desta igreja. Isso em São Paulo. Depois ele foi nos visitar lá em Teófilo Otoni e então há muitos anos eu não vi o Adão, né? Agora Adão convertido e tal, né? Mas numa conversa com Adão, que não é o Adão do Éden, é o Adão, né? Alguma coisa destoou assim. Ele estava com umas medalhas de ouro e dando um testemunho para a gente. E o testemunho era o seguinte: ele tinha feito um apelo lá na congregação de pessoas que tinham ídolos, qualquer tipo de medalha, coisa que fosse ligada a ídolo, que aquilo fosse dispensado e a pessoa se desvinculasse daquilo. Aquela questão de jogar fora os ídolos, sabe? O que ele fez? Ele catou as medalhas. Eu falei: Adão, você está esquecido do que o seu colega homônimo, né? O seu colega homônimo lá no Éden fez? Não. Você não pode fazer isso. Não, mas a gente vai derreter e vai fazer outra coisa. Eu falei: não é o problema de ser uma imagem, você vai derreter, não vai ter mais uma imagem, vai virar uma pepita de ouro aí. O problema não é esse, o problema é que você está catando as coisas que as pessoas desprezaram, jogaram fora, né? Porque você fez um apelo que aquilo era um ídolo. Mas ele não pode jogar fora o ouro. Então tem alguma coisa errada aí. E aí a minha linguagem com Adão ficou meio assim truncada. Eu falei: Adão, tem um negócio errado. E ele argumentava de lá e eu argumentava de cá. E eu era novo convertido, conversando com Adão, né? Bem, gente, olha só como é que as coisas são. Às vezes as pessoas querem oferecer para Deus, né, alguma coisa que está na contramão da vontade dele. Ou então pegar para si alguma coisa, como aconteceu com Acã, também depois de destruir Jericó, foi para a cidade de Ai, uma cidade menor, achou que lá eles seriam bem-sucedidos, e ali ele pegou aquela capa, pegou também algumas barras, acho que foi de prata, né? Não acho que não é exatamente de ouro, de prata, não me lembro mais, terei que voltar ao texto, mas estava escondida lá na sua tenda. Não era para pegar nada. Deus disse. Bem, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: tudo isso que Saul fez na boa intenção, não, mas eu trouxe, olha o rebanho como é. Diz aqui no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saul, na sua cabeça, Deus vai ficar todo assim: obrigado pelas ovelhas, obrigado por isso e por aquilo, mas Deus não vai aceitar isso, porque você desobedeceu, e a obediência é melhor do que o sacrifício. E depois, Agag, ele foi exterminado, foi morto, né? Porque também
levá-lo como prisioneiro poderia parecer um triunfo. Olha, eu trouxe aqui o rei como prisioneiro. Mas a ordem não era trazê-lo como um prisioneiro ou um troféu de que você foi vitorioso. A ordem era exterminar. Bem, para nosso coração nesta manhã, deixo essa aplicação para que sejamos vigilantes, prontos à obediência. Olha, irmãos, a obediência é um desafio constante para mim e para você, tá? Eu não estou falando isso aqui como se fosse uma coisa assim, jogando responsabilidade para as ovelhas e sejam obedientes, meus irmãos. A obediência é um desafio constante para mim e para você. Sermos obedientes. Mas não é impossível. É um desafio possível que Deus nos chama a Ele. Por isso Jesus falou de caminho estreito, caminho apertado, de porta também estreita, né? Por quê? Porque realmente o caminho de Deus é um caminho que nós devemos andar com muita vigilância, não com largueza no sentido de vai para onde quer, pisa onde quer, sai para a direita, sai para a esquerda, muda de faixa sem dar sinal, né? E vai, não. O caminho do Senhor é um caminho que exige de mim e de você, sim, obediência. Que Deus nos abençoe, que possamos ser homens e mulheres obedientes. E jamais, né, temos essa ideia errada de que podemos agradar a Deus com as nossas manobras, né, com os nossos jeitinhos, como quis fazer Saul. Tenhamos um coração reto. Amém? Eu, como pastor, quero um coração reto. Você, como ovelha, você, como irmão, irmã, também quer um coração reto. Queremos ou não queremos? Queremos. Em nome de Jesus. E que jamais o balido das ovelhas e o mugido dos bois falem mais alto do que o nosso bom testemunho. Eu vou terminar com um exemplo, né? Às vezes a pessoa está falando de Jesus, mas o boi está berrando e a ovelha também. Vou dar um exemplo bem clássico. Conheci uma irmã e ela dizia assim, que ela trabalhava numa empresa, então o patrão era cristão, mas a sua empresa tinha muita coisa assim que fazia mal moralmente falando, sabe? E este patrão, de vez em quando, entrava no ambiente onde estavam assim os funcionários, ele ia chegando assim, batia nas costas de um, você tem que ir lá na minha célula, e as pessoas ficavam ali ouvindo aquilo. Quando ele passava da porta e saía, as funcionárias entre si começavam a comentar, célula? E para a célula desse homem? E aí começava aquele negócio. Porque elas viam como que ele era como patrão, como que a sua empresa funcionava, batendo nas costas dos funcionários, quero você lá na minha célula, querendo falar de Jesus, e elas ouviam muito mais o balido das ovelhas, o mugido do gado do que o bom testemunho dele. Então não havia coerência. Longe de nós isso, verdade, irmãos? Longe de nós esse tipo de coisa, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? É só para ilustrar, né? Como que pode ser essa questão aí do mugido do gado e o balido das ovelhas. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã estamos aqui diante da Tua Palavra. Hoje, mais cedo, fomos alimentados com esse estudo tão abençoado sobre o dom do discernimento. Aprendemos, meu Deus, tantas coisas. Ajuda-nos para que sejamos fiéis, para que o nosso testemunho fale mais alto, que a obediência, meu Deus, que é um grande desafio para todos nós, ela seja, ó Deus, uma realidade na nossa vida. Desafio sim, mas realidade também. Que possamos ser pessoas obedientes, que amem a Tua Palavra, que não se confunda, Senhor, com as coisas do mundo, mas, ó Deus, que estejamos com os nossos corações sempre entregues e dedicados a Ti. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.